Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 técnicas avançadas para você crescer qualquer músculo fraco. Isso. Nem tudo que é grande é bonito. Você já percebeu isso, por isso que você está aqui nesse vídeo. Um cara que é feio e toma esteroide, ele fica um feião. Então você tem que acertar o seu shape para que ele fique muito compatível com os padrões de beleza, que tem tudo a ver com proporção e simetria muito mais do que com volume e definição, até mesmo definição. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos para o vídeo de hoje. Quer vir, minha garotinha? Muito bem, então continuando com essa troca louca de cachorrinhos que estão acontecendo aqui no vídeo. Bom, nós temos 3 técnicas avançadas para se melhorar um determinado músculo fraco. Entre as 3 eu tenho uma favorita e eu vou comentar sobre ela, que é a que mais surte resultado com os meus alunos. Vamos então à nossa terceira técnica, que é o aumento de volume em massa do músculo que você tem dificuldade para crescimento. Uma pergunta que vocês podem fazer antes: como é que eu detecto um músculo fraco? Pessoal, isso é visual. Então você precisa criar uma sensibilidade visual e isso vai levar algum tempo de você vendo shapes, assistindo competições, olhando corpos de pessoas mesmo, não precisa nem levar para a competição, mas olhando o corpo das pessoas para que você consiga ter essa sensibilidade no olhar, coisa que vem realmente com a prática. Muito bem, então vamos à nossa terceira técnica, que é o aumento de volume do músculo que você tem fraco. É uma técnica que surte bons efeitos, só que aumenta muito o tempo de um treino e o tempo de um treino mesmo. Quando eu digo é um só. Então, por exemplo, vamos assumir aqui que eu tenho o meu peitoral deficiente. Então, com o meu peitoral deficiente, eu vou dobrar o número de séries de um treinamento. A gente sabe que um treinamento, isso de base de literatura ao menos, é algo em torno entre 12 a 20 séries. Se você treina 2 vezes por semana cada grupo muscular, você pode pensar em mais ou menos 12 séries para cada grupo muscular grande. Se você treina uma vez por semana, de 15 a 20 é um excelente número. Então, se você treina, vamos assumir aqui 20 séries de peitoral, você já faz. Você jogaria um treino de peito para 40 séries de peitoral. Leandrão, isso é uma eternidade de treino. Pode ter certeza. Numa modalidade dessa, normalmente a gente deixa só o peitoral para o dia. Então não adianta treinar peito, tríceps e ombro, entende? Só peito, porque o treino já é muito longo, são 40 séries. Vai desgastar demais. Mesmo um indivíduo natural, Leandrão, uma vez por semana, 40 séries, ele consegue alguma evolução? Consegue, tá? Isso não é exclusivo para hormonizado, longe disso. Você vai deixar o treino muito longo, você vai ter dores musculares tardias bem fortes, principalmente no começo, mas você melhora bem sim um músculo fraco fazendo isso. Não é a minha técnica favorita, não é a técnica que eu observo mais resultados e tampouco é a técnica que fica mais plausível de se fazer. Porque às vezes um treino, você teria que treinar, sei lá, por 1h20, 1h30, enquanto outros treinos seriam 40 minutos. Poucas pessoas têm essa flexibilidade, mas existe sim a possibilidade. A nossa segunda técnica de treinamento é uma técnica que eu já gosto muito mais, que é treinar tudo que você tem forte ou normal, uma vez por semana. Você vai dizer, eu não tenho nada. Não, tudo bem, mas eu digo em relação ao músculo fraco. Então, por exemplo, eu vou treinar todos os meus grupos musculares uma vez por semana num treinamento normal, o que a literatura nos indica como um treino padrão. E o músculo que a gente tem fraco, nós treinamos 2 vezes por semana, com o mesmo volume. Então, na primeira, eu dobrei o meu volume de treino em um dia só. Perdão, minha garotinha. Na segunda metodologia, eu coloquei o meu músculo fraco também dobrado de número de séries, só que dessa vez dividido em 2. E por que isso tende a ser melhor? Porque você, quando treina 40 séries seguidas, depois da 20, você não é o mesmo cara, porque você já fez 20, e aí você vai fazer a 21, a 22. Só que depois de 20, a intensidade cai drasticamente. Quando você separa em 2 dias, você entra mais inteiro em cada uma dessas 20 séries. E normalmente você nem precisa das 20 séries. Você pode reduzir isso, porque como você entra mais inteiro, você tem mais poder de intensidade. Quanto mais intensidade, menos volume. Então você pode fazer 15 séries de peito 2 vezes por semana, os outros grupos musculares 1 vez por semana. Uma técnica excelente, é de longe a que causa mais resultados
para melhorar um músculo fraco, é de longe a mais utilizada também. Você não tem um treino extremamente desgastante, você não abre um risco de lesão muito alto, então fica muito, realmente excelente nós pensarmos nessa metodologia para se melhorar um músculo fraco. Só que acontece o seguinte, pessoal, temos pessoas que têm um músculo fraco, certo? E o resto normal, ou 2 músculos fracos, etc. Só que é o seguinte, como é que eu divido isso na minha semana? Isso é muito importante, porque o primeiro você minimiza a chance de erro. Já o segundo, o que acontece? Você não pode treinar peito 2 dias seguidos. Existe essa possibilidade até numa carga de choque? Sim, mas quanto mais você vai longe, né, quanto mais você desafia essa questão de conhecimento, mais você abre para erro. Então simplifica. Se você não conhece uma carga de choque de treinar 2 dias seguidos no mesmo grupo com muita intensidade, depois dar um descanso maior, né, que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar dando tudo mais tema, pensa em minimizar o erro. Então treina em dias separados. A semana tem 7 dias, então a cada 2 ou 3 dias você fazer esse exercício, ou seja, segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado. Parece muito bom, parece muito simples. Só que não é simples, porque se você treina peito, você também ativa deltoide e você também ativa tríceps. Então é importante que quando você for focar esse músculo fraco, você faça, por exemplo, peito e ombro num dia, e na segunda-feira, estou dando um exemplo aqui, e na quinta-feira você faz peito e tríceps. Porque se você fizer peito e algum outro grupo, aí depois você faz ombro na terça, aí você, quarta, dá um descanso, quinta você faz peito de novo, na sexta você faz tríceps, você não descansa os sinergistas. Então tenta agrupar os sinergistas. Peito, o que eu trabalho com ele? Ombro e tríceps. Então peito, ombro, peito e tríceps, 2 vezes por semana. Aí fica bem bacana. Quando você vai estruturar um treinamento, o que eu vejo as pessoas tendo como um parâmetro muito fiel? Músculo grande em primeiro. Não, negativo. Você vai fazer um músculo fraco em primeiro. E isso serve para a terceira técnica que eu expliquei, a de dobrar o número de séries, e também serve para essa. Pô, Leandro, mas aqui sem novidade, peito e ombro, peito e tríceps, né? Até aí, beleza. Esse daqui, menos chance de erro. Agora, quando você fala que você tem um tríceps fraco, por exemplo, você vai fazer tríceps e peito? Isso, mas aí eu não vou render no peito. Mas o que você quer? Nessa etapa da periodização, você está voltando à estratégia, não é, minha amiga orelhuda? Para que se melhore realmente o músculo fraco. Então os outros não são prioridades. Então você vai fazer tríceps e peito, para que você chegue com o máximo de energia possível no tríceps e consiga um rendimento melhor. E depois você vai fazer, por exemplo, tríceps e ombro. Né? Porque o ombro também utiliza do tríceps quando a gente faz desenvolvimentos. Então a gente já entendeu que a gente tem que agrupar. Então você faz tríceps e ombro. Sim, você vai começar pelo músculo mais fraco, sempre. Porque a periodização é para isso. Quando nós falamos de realmente dar tudo de si, nós temos essa então, agora eu vou apresentar, a primeira técnica avançada para se melhorar um músculo fraco, que consiste em você reduzir o volume das outras partes, das outras regiões do seu corpo e aumentar o dessa região. Porque quando você fala de proporção e simetria, você quer que fique proporcional. Então, se todo o resto continua crescendo, você demora mais para chegar nesse objetivo. Obviamente, esse tipo de técnica não vai ser para alguém que não tem uma quantidade de massa muscular satisfatória. É para quem já tem um bom porte e quer ficar proporcional. Só que ele não vai aumentar o volume de hipertrofia nos outros grupos musculares. Vamos dar um exemplo para vocês começarem a visualizar isso melhor. Vou pegar um aluno meu, que o peitoral dele é ridicularmente fraco. Então ele tem uma massa muscular legal em outras regiões, mas aquela região assim estraga o shape. E a gente já sabe que se ele tomar esteroide, ele vai ficar um feião, porque ele já está feio, um feio no maior é feião. Então o que a gente tem que fazer? Ajustar, transformar o feio em bonito. Nesse treinamento, nós vamos reduzir todos os grupos musculares que a gente não quer dar foco pela metade. Então, você vai treinar tudo uma vez por semana, só que, por exemplo, peitoral, você fazia 16 séries, 4 exercícios, 4 séries, vamos reduzir para 2 exercícios, mas é muito pouco, é só para manter. Você não vai perder massa muscular, fica tranquilo se você fizer indo até a falha. Então você vai pegar os músculos que você tem forte, reduzir pela metade. Os músculos que você tem fraco, então, sei lá, nesse exemplo aqui eu tenho o meu deltoide fraco.
você vai treinar ele usando as duas técnicas anteriores junto. Então você vai treinar ele 2 vezes por semana e com o dobro do volume. Então se você fazia antes 15 séries de ombro, 1 vez por semana, você vai fazer 30 séries de ombro 2 vezes por semana e o restante todo pela metade. Leandrão, todos os meus músculos são fracos, posso fazer isso com todos? É óbvio que não. O que a gente está tentando fazer aqui é um direcionamento de recuperação, porque a recuperação do corpo é uma só. Então se você treinar tudo dobrado, você tem overtraining. Então você reduz do corpo inteiro, pega um só músculo e aplica essa técnica. Então você vai conseguir recuperar o resto do corpo, que são treinos leves. E essa demanda, né, de recuperação que está sendo criada por esse excesso, né, de treinamento, mas dentro de um contexto não se torna excesso, se torna o inteligente, você consegue recuperar, ok? E isso tende a gerar resultados muito incríveis, deixando os outros grupos musculares mais estáveis. Isso normalmente é feito quando a pessoa já está satisfeita com o corpo e aí você simplesmente quer melhorar aquele músculo fraco, o que não é o caso de quase ninguém, porque a maior parte das pessoas quer continuar crescendo tudo. A técnica número 2, a que você treina 2 vezes por semana e o resto 1 vez por semana, mas tudo com volume normal, ela é uma técnica mais utilizada por causa disso. Só que temos que lembrar que é um pouco mais lento, porque você continua crescendo o restante. Então, melhorei o ombro, mas cresceu o braço, então esconde um pouco. Então, essas são as 3 técnicas para se melhorar um músculo fraco. Agora, é muito importante que você entenda 4 variáveis de um shape: volume, proporção, definição e simetria. Simetria e proporção não é a mesma coisa? Não. Não mesmo. Então, antes de você colocar isso em prática, dá uma aprendida aqui.